Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Vamos para mais uma aula de redação? Hoje nós iremos fazer, pessoal, a correção dos exercícios, tá? Eu deixei uma folhinha na plataforma aí para vocês fazerem, tá? E nessa folhinha eu coloquei também alguns exemplos de como usar a coesão, tá? Porque nós falamos muito aí sobre a importância, né, da coesão textual, ou seja, do sentido, né, que nós devemos dar, né, ao texto, tá ok? Porque assim, tem certas palavras que se você não souber usá-la, o seu texto vai ficar totalmente, né, sem coesão, né, ou seja, sem sentido. Então tem, né, algumas palavrinhas lá que eu até mostrei para vocês, né? Eu citei um exemplo, né, que tinha ali 3 palavrinhas destacadas no texto. Eu expliquei tudo direitinho para vocês. E hoje, nessa folhinha que eu deixei para vocês na plataforma, que fala aí de alguns exemplos de como usar a coesão. Então, são elas, pessoal. Evite repetições de palavras, substituindo elas por outras que transmitam a mesma mensagem, tá? Então, evitem aí, né, essa repetição de palavras. Utilização de referências pessoais, demonstrativas e comparativas. Omissão de algum verbo, frase ou nome por meio da elipse. Utilização de conjunções para ligar e criar relações com as orações, tá? Que inclusive no exemplo que eu passei para vocês, nós vimos lá, né, se eu não me engano, 3 conjunções, tá? Utilização de palavras do mesmo campo lexical, como sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, tá? Então aí é fundamental aí você evitar, né, essa repetição de palavras, tá ok? E para escrever um texto coerente é necessário, porque assim nós não podemos falar, né, de coerência, de coesão, né, sem falar de coerência, tá? Para escrever um texto coerente é necessário ter conhecimento sobre o mundo e as suas atualidades, contextualizar a ideia transmitida, ter um texto rico em informação e interessante para o leitor, não se contradizer, ter argumentos válidos, tá? Então, são aí alguns exemplos que eu passei para vocês de como, alguns exemplos de como evitar a coesão, e para escrever um texto coerente é necessário, né, tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá ok? Nós, né, iremos trabalhar aí, né, com bastante produção textual, que inclusive hoje eu estarei deixando uma proposta de redação, tá, atividade aí para vocês fazerem, tá, gente? E eu gostaria de agora estar fazendo aí a correção dos exercícios, que se encontra aí na folhinha, essa folhinha que eu acabei de ler, tá? No número 1, nestas questões, aproveitamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. Retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando isso os elementos de coesão adequados. Aí na letra A, eu até coloquei aí a resposta, tá? O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, ponto. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então, no lugar desse ponto final, né, eu continuei aí, né, com o quê? Com mas, né? Então, eu poderia usar aí mas, porém, contudo ou todavia, tá, gente? E na letra B, uma seca desoladora assolou a região sul, principalmente celeiro do país. Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Então, aqui eu escrevi a oração toda, tá? Então, ficou da seguinte forma: uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Portanto, então aqui eu poderia usar, portanto, logo,
ou por isso vai faltar alimento e os preços vão disparar. Na letra C, vai faltar alimento e os preços vão disparar. Uma seca desoladora assolou a região sul, o principal celeiro do país. Então, aqui na letra C, eu poderia usar o quê? Pois, tá? Então, ó, vai ficar como? Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Pois, ou já que, né? Ou visto que, ou porque. Tá ok? Na letra D, o trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado dia 15, das 14 às 18 horas. Fortíssimas chuvas inundaram a cidade. Então, aqui eu posso usar o quê? Porque, tá? O trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado dia 15, das 14 às 18 horas. Porque fortíssimas chuvas inundaram a cidade. Então aqui, né, é só vocês retirarem o ponto final, né, e estabelecer entre eles aí o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados, tá bom? Então, assim, esse foi o exercício que eu deixei para vocês na plataforma. Eu espero que todos tenham feito, tá ok? Espero que todos tenham, né, acertado aí. E eu espero que tenha ficado claro também, né, essa questão aí da coesão, né? Porque sempre quando eu passo uma proposta de redação, eu sempre peço, né, gente, pessoal, o texto de vocês, ele tem que ter, né, coerência, coesão e coerência, que para vocês não é assim novidade nenhuma, tá ok? Então, eu vou estar deixando aí para vocês uma proposta de redação, tá? E eu espero que todos façam. Bom, pessoal, aproveitando aí, né, que vocês irão produzir um texto, eu gostaria de estar apresentando hoje para vocês as qualidades da redação que você deve cultivar, tá? Que são elas: a concisão, a correção, a clareza e a elegância, tá? Vamos começar aqui pela, né, concisão. Ser conciso significa que não devemos abusar das palavras para exprimir uma ideia. Deve-se ir direto ao assunto. Ou seja, ao produzirmos um texto, né, muitos pensam, né, eu vou abusar das palavras, né, eu vou usar várias palavras para enriquecer a minha redação, né, para eu ganhar mais ponto. Não é assim, tá? Ser conciso significa o quê? Que não devemos abusar das palavras para exprimir uma ideia. Ou seja, deve-se ir direto ao assunto, tá? Por quê? Até assim, para não ficar aquela coisa, né, maçante, aquela coisa cansativa, tá? A linguagem. A linguagem utilizada na redação deve estar de acordo com a norma culta, ou seja, deve obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática. Quando eu falo, né, que a linguagem deve estar de acordo com a norma culta, gente, é a questão aí sempre, né, quando eu passo uma proposta de redação, eu sempre falo, pessoal, cuidado com as abreviações, cuidado com as gírias, né? Temos que ter muito cuidado aí, né, com certas palavras, né, que nós iremos, né, usar, tá? Então, a linguagem, ela deve estar de acordo com a norma culta, tá ok? Nada de gírias, nada de abreviações, tá ok? Ser claro é ser coerente. Olha aqui, ó. Olha a coerência aqui. Ser claro é ser coerente. Não contradizer-se, não confundir o leitor. Ou seja, o professor, ele pede uma proposta de redação, ele dá lá o tema, né? Ele disponibiliza lá o tema para o aluno. Você vai falar sobre a violência no Brasil.
Aí o aluno, ele, beleza, ele tá lá, né, escrevendo lá, só que assim, de repente, ele vai e foge totalmente do assunto. Então, assim, o texto dele vai ficar o quê? Sem coerência. Ele começou falando sobre a violência, daqui a pouco falou sobre outra coisa que não tem nada a ver, ou seja, o texto dele ficou totalmente sem coerência. Então, ser claro é ser coerente. Então, né, nós temos que ser claros, né? Vamos ser bem claros aí em relação à nossa redação. Por quê? Porque ser claro é ser coerente. Não contradizer-se, foi o que eu acabei de falar, né? Não confundir o leitor. Ou seja, de repente você fala que isso aqui, um exemplo, você está falando da caneta e de repente já não é mais uma caneta, é um lápis, quer dizer, né? Vai confundir o leitor. Então, muito cuidado aí em relação a isso, tá? Ser claro é ser coerente, não contradizer-se, não confundir o leitor. Se você falar que isso aqui é uma caneta, você tem que levar isso aqui até o final. Não, isso aqui é uma caneta, tá? Não contradizer-se, tá ok? A elegância consiste numa leitura agradável ao leitor, tá? Então, gente, hoje, né, eu falei um pouquinho aí, né, sobre, né, o que nós devemos aí cultivar em uma redação, né? Então, assim, a questão da linguagem, né? Você tem que ser bem claro, né, em sua redação, ser claro, ser bem objetivo, né? Não ficar aí, né, no tal famoso encher linguiça. Você acaba o quê? Você acaba deixando o seu texto, né, sem coerência, né? Você acaba empobrecendo aí o seu texto, tá ok? Então, cuidado aí com o que vocês, né, vão escrever, né? Vamos usar aí, ó, como diz aqui, né, a norma culta da língua, tá? Para que nós possamos enriquecer, né, o nosso texto. Tá bom? Então, voltando a falar aí, nada de gírias, nada de abreviações, tá bom? Vamos direto ao assunto, nada de ficar aí, né? Querendo aí, né, de repente usar determinadas palavras que vocês nem sabem o significado, né? Então, assim, vamos direto ao assunto, nada de gírias, nada de abreviações, nada de pular linhas. Tá ok? Vamos usar os parágrafos, né, corretamente. Vamos alinhar o nosso texto, tá bom? Tudo isso aí é fundamental em um texto dissertativo, tá? Quando eu falo em dissertativo, né, eu estou me referindo ao dissertativo e ao narrativo também, tá bom? Então, assim, só que nós iremos trabalhar mais o texto dissertativo, tá? Então, cuidado aí, tá? Ao produzir um texto, façam com atenção, tá bom? Para que vocês, né, possam produzir aí um excelente texto, tá ok? Beijo!